Olá, turma! Bom dia! Está começando mais uma aula e, dessa vez, disciplina de Geometria. Nós vamos dar continuidade à atividade que iniciamos algumas semanas atrás, certo? Que fala sobre polígonos. Então, antes, vamos dar uma relembrada do que são polígonos e depois vocês seguem as orientações da atividade. Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas chamados de lados. Vamos às características de um polígono. Um polígono tem lados, vértices e ângulos. São figuras planas, formados apenas por retas, ou seja, não pode conter nenhum lado que faça curva. Um polígono não pode ter aberturas. E seus segmentos de retas nunca se cruzam. Vocês farão uma atividade da página 158 até a página 161, ok? Da questão 6 até a questão 11. Na questão 6, vocês vão precisar de uma régua. Em grande parte dessas atividades, vocês vão precisar de uma régua, tá? Então, tenham uma régua em mãos. Então, vocês vão observar exatamente esses desenhos aqui, do que essas mãos estão desenhando. E nesse espaço em branco, vocês vão desenhar o polígono representado. Depois, vão escrever o nome desse polígono. Por exemplo, esse primeiro objeto aqui, ele tem a forma de um triângulo. Então, vocês desenham um triângulo no primeiro quadrinho branco e colocam o nome dele, né? Triângulo. Vocês vão usar exatamente esses polígonos regulares que tem aqui no vídeo, tá certo? Que inclusive vocês fizeram na atividade passada, na cruzadinha. Aqui abaixo, como vocês observam, uma caixa, e normalmente caixas têm o formato de um quadrilátero, tá? Aqui tem o nome quadrado, mas vocês vão utilizar a palavra quadrilátero. E aqui na pizza, vocês vão contar quantos lados tem essa pizza, vão observar aqui os polígonos e vão estar representando o desenho aqui abaixo. Na questão 7, pessoal, vocês vão precisar do material complementar lá no finalzinho do livro, tá? Na página 19, que é essa página destacada aqui, que é um tangram. Vocês devem conhecer um tangram, que tem várias formas geométricas planas. Então, aqui ele pede para vocês observarem essas duas composições usando 3 peças do tangram. O tangram, ele possui 7 peças, tá? Aí aqui, pessoal, na questão 7, na letra A até a letra D, ele pede para vocês desenharem, tá? Com o lápis de vocês desenharem uma figura geométrica utilizando exatamente o que ele pede. Por exemplo, na letra A, ele quer que vocês desenhem um triângulo usando 3 peças do tangram. Então, primeiro vocês desmontam lá o tangram do finalzinho do livro e vão tentar montar um triângulo, tá? Vocês podem, aqui na questão 7, ele já traz 2 moldes de triângulo. Aí vocês podem desenhar um desses aqui dentro da letra A. Na letra B, outro triângulo, só que usando 4 peças. Será que dá? Vocês vão tentar montar com o tangram, que vocês vão destacar, e depois que conseguirem, vocês vão desenhar aqui dentro dos quadrinhos, beleza? Na questão 8, vocês vão precisar novamente de uma régua, e com essa régua vocês vão medir os lados dos polígonos e determinar o perímetro de cada um. Lembra que o perímetro de um polígono é igual à soma das medidas dos seus lados. Então, é a mesma coisa que vocês pegarem a régua, medir cada lado da figura e colocar o que vocês obteram. Só que aqui, pessoal, ele está falando em milímetros. Então, por exemplo, nessa figura aqui do triângulo, vamos supor que cada lado, né, o primeiro lado tenha 3 centímetros, o outro lado 4 e o de baixo 3. Só que vocês observaram aqui que eu coloquei 30, 40 e 30 novamente. Por quê? Porque é milímetro, então é só eu converter centímetro em milímetro. Na régua de vocês vai ter centímetros, mas vocês vão converter para milímetro. Então, independente do número que vocês obterem aí na medição, vocês vão acrescentar um 0 na frente. Então, pronto, determinei aqui cada lado da figura e vou fazer a soma, que é o perímetro. Então, eu somo 30 mais 30 mais 40, que é igual a 100. Portanto, esse triângulo tem 100 milímetros de perímetro.
A mesma coisa vocês vão fazer com essa figura de baixo. Vocês vão pegar a régua, vão medir todos os lados, vão colocar aqui o número que vocês encontrarem e acrescentar o 0 na frente, certo? E depois fazer a soma. Na questão 9, ele traz aí na figura A um quadrado, que tem 8 centímetros de perímetro. E a figura B tem 2 quadrados, congruentes à figura A. Então, se a figura A tem 8 centímetros, significa que cada lado desse aqui é igual a 2, né? Quadrado, aí ele tem lados iguais. Então, 2 mais 2 mais 2 e mais 2 é igual a 8. Beleza. Agora, ele quer que vocês digam o perímetro da figura B. Portanto, é só vocês acrescentarem os 2, cada lado aqui da figura. Então, vai lá acrescentando. Ele dará aí para vocês o 2 6 vezes. Então, é só vocês multiplicarem 6 vezes 2 ou fazer a soma. 2 mais 2 mais 2, que vocês vão obter aí o resultado da figura B. Na questão 10, ele quer que vocês determinem as medidas desconhecidas dos polígonos. Ele já traz algumas medidas, as outras vocês têm que descobrir. Só que ele já diz aí, pessoal, o total do perímetro de cada figura. Então, aqui nessa figura são 19 centímetros, ou seja, esse total aqui tem que dar igual a 19. Já o desse retângulo tem que dar 18 centímetros. Então, o que vocês fazem? Vocês vão usar a régua ou simplesmente só a lógica. Por exemplo, aqui na primeira figura ele tem 4, 6, 4 novamente e 2. Tá faltando só esse. Então, é só somar os lados, né? 4 mais 6 dá 10, 10 mais 4 dá 14 e 14 mais 2, 16. Tem que dar 19. Então, é só eu fazer um cálculo aí, uma subtração, 16 para 19, né? 16 menos 19 ou 19 menos 16, que é igual a 3. Pronto. A mesma coisa eu vou fazer com o retângulo. Lembra aqui, ó, que o retângulo, 2 lados são iguais e esses outros 2 aqui também. Então, se esse lado aqui direito tem 3 centímetros, pela lógica, o lado esquerdo também tem 3. Vocês vão só determinar esses lados de cima, fazendo com que o total dê 18 centímetros, beleza? E também lembrem-se que o mesmo total aqui de centímetros deve ser igual ao de baixo. As medidas são iguais. Na 11ª questão e última, ele quer que vocês observem os triângulos e, sem realizar medições, estime qual deles tem o maior perímetro. Bom, vamos tentar primeiro aí fazer os cálculos usando a régua. O que vocês vão fazer? Bom, novamente vocês usam a régua, vão medir os lados de cada figura e vão fazer a soma, ou seja, vocês vão calcular o perímetro. Então, aqui na figura A, você pega a régua, mede esse lado esquerdo, mede o direito, mede o de baixo. Vai colocar o cálculo aqui e vai dizer quantos centímetros tem essa figura da letra A. Aí você vai fazer o mesmo com a B e com a C. Vocês já fizeram isso em aulas passadas, há um tempinho atrás. Então, é meio que uma revisão, digamos assim. Então, qualquer dúvida, pessoal, no decorrer da aula, vocês podem me perguntar que a gente vai fazer, tá bom? Mas sigam as orientações desse vídeo. Bons estudos e até a próxima aula.